Salve, meus nobres, o bom dia, o bom Vasco, o bom café da manhã neste dia 20 de maio de 2022. Sextou, mas não sextou muito bem para a torcida do Vasco da Gama, que teve que acompanhar um jogo insosso, um empate em 0-0 lá em Manaus. A torcida de Manaus não merecia, mas quando você só depende do Vascão, você corre muito risco de não ser correspondido. Você está no pós-jogo do Maca Vasco, aquela análise de torcedor para torcedor do empate em 0-0 entre o Clube de Regatas Vasco da Gama e o Guarani Futebol Clube pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2022 Série B. Com este resultado, o Gigante da Colina se mantém no G4, ele pula até uma posição, sai do quarto, vai para a 3ª colocação, ultrapassando o Bahia, mas o Bahia ainda tem seu jogo desta rodada, o que pode então passar o Vasco novamente e deixar o Vasco na 4ª colocação dentro do G4, mas não deixa de ser um meio decepcionante esse empate contra o Guarani, porque o Guarani está na zona do rebaixamento da Série B. Inclusive o Vasco já enfrentou praticamente todos os últimos colocados e vai começar uma sequência um pouco mais difícil, enfrentando os times da meia da tabela para cima, e o Vasco tinha que ter feito os seus pontos já nessas 8 rodadas e, para o meu ver, não o fez. Muita gente vai estar elogiando porque foi um jogo difícil e o Vasco se mantém invicto, mas invicto dessa forma está prejudicando demais o Vasco da Gama, que é mais um empate que ele coleciona e, na verdade, sem mostrar qualquer evolução no futebol e sem qualquer poder ofensivo. Vamos então aqui já fazer aqueles pedidos tradicionais, meus amigos. Largue um dedo neste like que muito nos ajuda a subir nesse YouTube de meu Deus. Inscreva-se neste canal, no Maca Vasco, e aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no canal Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca e eu sempre te trago um vídeo às 7 horas da manhã para você acompanhar seu café da manhã com as notícias do Gigante da Colina. Então vamos lá para a análise do jogo. O jogo começa com aqueles dois desfalques que todos nós já sabíamos, o Nenê e o Yuri Lara suspensos por causa do 3º cartão amarelo. O Zé Ricardo até não fez muito suspense. Ele inicia a partida com o Juninho no lugar do Yuri Lara e o Bruno Nazário, 6 por meia dúzia ali no lugar do Nenê, já que o Bruno Nazário será o reserva imediato, já que o Palácio também não entra em condições físicas. Então o Vasco inicia a partida com Thiago Rodrigues, o Gabriel Dias, que teve condições de jogo e jogou os 90 minutos, Anderson Conceição, Quinteiros e Edmar. E no meio de campo, o Andrei Santos, muito bom jogador, ao meu ver, tem muito futuro. Vai desfalcar o Vasco aí, porque ele foi convocado para a seleção sub-20. Muita gente discute o que é. Eu quero ele no Vasco da Gama, mas para ele, para a carreira dele, realmente é bom ir para essas seleções, para as seleções sub-20, seleções de base do Brasil, isso com certeza. E entra o Juninho e entra o Bruno Nazário formando o meio de campo. E lá na frente o trio tradicional, Gabriel Peck, o Raniel e o... Oh, meu Deus, falhou a memória. Gabriel Peck, Raniel e o Figueiredo. Coitado do moleque, um dos poucos que sabe jogar futebol nesse time do Vasco da Gama. O Raniel já começa a ser muito contestado. E é que eu tenho que falar dele, porque não dá mais assim. O Raniel, parece que ele se omite no jogo, ele se esconde durante o jogo. É um atacante que, se não receber aqueles passos mágicos do Nenê para ele fazer o gol, ele não aparece na partida, ele não cria uma condição, ele não faz uma jogada de pivô, ele não marca o zagueiro, ele não faz nada durante o jogo. Parece um grande espectador, pelo menos é a percepção que eu tenho do jogo. Já escreve aqui nos comentários se você também tem essa percepção do Raniel, já demais contestado, só que as opções são: ou você joga o Figueiredo realmente na posição de centroavante, que eu gostaria muito de ver, ou você coloca o Getúlio, que é o reserva imediato, mas sempre quando entra nos jogos, faltando poucos minutos, a verdade também não corresponde, e você tem o tal do Zé Santos, Zé Vitor, contratado lá estava no Pará, num time do Paraná, na verdade, que até agora também não jogou. Mas o primeiro tempo do Vasco da Gama começou até com uma certa pressão do Vasco, mas na verdade, para mim, uma certa empolgação dos jogadores do Vasco, mas sem como mostrar qualquer efetividade. O estádio estava cheio, novamente, parabéns para a torcida manauara,
que recebeu o time no aeroporto, praticamente lotou o estádio, muito vascaíno lá, e só faltou o Vasco corresponder a esse amor. E quando só falta o Vasco fazer o seu papel, normalmente ele não faz como neste jogo, que na verdade demonstrou toda essa sua completa deficiências, tanto na formação do elenco, e com deficiência até quanto no trabalho do Zé Ricardo. O primeiro tempo, na verdade, o Vasco nada produziu, e o Bugre, que ainda teve uma liberdade danada para criar, talvez se fosse outros times já teria feito um gol no primeiro tempo, e ele teve 2 oportunidades lá para algumas defesas do Thiago Rodrigues, boas defesas, só que Thiago Rodrigues solta demais a bola, e eu acho isso, ele espalma demais a bola pro meio da área e tal, e um dia o Vasco ainda vai acabar levando um gol desse, mas ele tá com uma boa fita aí no filme, porque é o que tem salvado o Vasco da Gama. A gente entra pro intervalo, chega do intervalo com uma substituição, sai o Juninho, novamente o Juninho, ele segura muito a bola e não é eficaz na marcação, então vai se tornar um jogador de segundo tempo, ele tem que saber tocar aquela bola, ou ele acha que é craque demais e vai resolver o jogo sozinho. E entra o Matias Barbosa lá, que na verdade é uma troca por 6 por meia dúzia. E eu vou falar aqui para vocês, para mostrar como o trabalho do Zé Ricardo é pobre, é deficiente, ele não cria nada, na verdade, porque ele tem um esquema e só troca 6 por meia dúzia. Ele tira o Bruno Nazário, que não aproveitou a oportunidade, não criou nada, entra com o Palácio, que sabe jogar futebol, só que é incrível como ele ainda é talento, tá pesadão, toma as decisões muito demoradas, ainda tem que entrar no ritmo de jogo, e já tá demorando esse ritmo de jogo, mas troca 6 por meia dúzia. Ele troca o Isaac, coloca o Isaac, que ninguém entende para quê, no lugar do Andrei Santos, ele tira no cabeça de área, é uma coisa mais ousada que ele consegue fazer, mas não muda o esquema de jogo. Aí tira o Figueiredo para botar o Eric, para jogar na ponta, e tira o Raniel para botar o Getúlio, ou seja, somente substituições 6 por meia dúzia. O Vasco no segundo tempo teve uma chance com o Figueiredo, um belo chute lá de fora da área com uma defesa do goleiro, e lá no final, aos 46, aos 48 minutos, teve umas 2 oportunidades de umas cabeçadas não, do Eric batendo nas costas, que entra lá no cantinho, mas foi, sabe que daqueles lances horrorosos pelados, que o cara fura a cabeçada e bate nas costas e vai para algum lugar? Foi isso que o Eric fez. Ali mais algumas oportunidades também de escanteio ali com o Gabriel Dias, que, meu Deus do céu. E na verdade o Vasco pouco produziu novamente. Se você observar contra o Bahia, pouco produziu, na verdade só produziu o gol ali do Figueiredo. Você até pode defender que, como estava 1-0, o Vasco não tinha que mais produzir, mas nesse jogo você demonstra novamente uma deficiência do treinador, que não consegue dar liga nesse time, não consegue criar nada nesse time, não consegue criar um esquema ofensivo, e a gente vai muito correndo por isso aí. E como eu falei, o Vasco está invicto, não levou o gol, mas também nada produz de ataque, muito fraco. Eu acho que eu estava lendo uma estatística, 14º em produções de finalizações, ou seja, difícil o Vasco fazer um gol. E também uma deficiência muita na formação do elenco. A gente pode reclamar do Zé Ricardo, mas você formou um elenco muito deficitário. Eu vou falar alguns nomes aqui que só demonstram como o elenco é fraco. Ó, Vitinho não joga, Luiz Henrique não joga, o Isaac, ninguém entende para que foi contratado. Esse Zé Santos, Zé Vitor, que seria também não joga, ou seja, só aí tá brincando os 4 jogadores que foram contratados e que nada produzem, nada agregam ao elenco por enquanto, pelo menos. Então é um elenco muito formado. Enfim, o Vasco sai lá de Manaus com 0-0. Novamente, muita gente vai estar elogiando porque ele continua invicto, o único time invicto da Série A e da Série B, mas que também, na verdade, se ele não aproveita a única oportunidade que ele tem, ele vai sair ali com 0-0. E ó, isso não é derrotado porque está numa Série B pegando times muito fracos. São jogos muito ruins tecnicamente, jogos muito horrorosos de se ver, é cansativo de se ver.
Próximo jogo do Vasco é Vasco e Brusque, na quinta-feira que vem, 7 horas da noite, em São Januário. Eu já garanti, porque eu sou um maluco, o meu ingresso de arquibancada. Mas, novamente, acho que passando um pouco dessa euforia do Vasco, lotando, porque a torcida comprou esse time do Vasco, e isso acho que entrega, ninguém pode reclamar. Mas o Vasco tem que melhorar. E com o Zé Ricardo, ao meu ver, não vai melhorar. E se não melhorar, a gente não sobe, porque a luta vai ficar entre os 5 grandes desta Série B, que é o Cruzeiro já está se distanciando, o Sport, para mim, é uma grande surpresa, lá na segunda colocação, o Bahia apresentando um time razoável também, embora tenha perdido pra gente, e o Grêmio, ao meu ver, vai se recuperar nessa segunda divisão e vai subir. Então a gente tem que correr atrás aí dessa história, e correr atrás é que os jogadores do Vasco estão fazendo, porque sempre estão mal colocados e correndo atrás dos jogadores adversários. Bem, meus amigos, aqui fica o convite para você assistir ao Sempre ao Macavasco, se inscreva no canal, todo dia às 7 horas da manhã, com uma notícia do Vasco, e me encontre no próximo jogo, então, lá em São Januário, quinta-feira, Vasco e Brusque, e eu faço meu pós-jogo sempre depois, lá no meio da torcida. Muito obrigado, meus amigos, e tchau.